Olá pessoal do QG, tudo bem? Meu nome é Luiz Ramiro e eu estou aqui perambulando com o QG em vídeo. Normalmente a gente manda alguma publicação para cair no blog, no blog do QG do Enem, mas eu resolvi fazer um vídeo sobre um tema a partir de uma ocasião bem particular. O tema é imigração. Imigração é um tema que bate a porta sempre de provas vestibular, do Enem. E agora, ultimamente, tem sido bastante tocado por uma série de motivos óbvios. Crise de refugiados do Oriente Médio, guerra na Síria, recepção de refugiados na Europa, as declarações do candidato à presidência americano, pré-candidato Donald Trump, sobre construção de muro para conter o fluxo de imigração de mexicanos para os Estados Unidos. Ele também declarou que, se for presidente, vai restringir até que se saiba exatamente o que os muçulmanos vão procurar nos Estados Unidos. Assim como também a gente tem, às vezes, até situações meio particulares no Brasil em relação aos imigrantes. Tem um fluxo de países vizinhos para o Brasil, como Bolívia, Peru, em escalas menores, pouco Argentina. Mas em geral no globo a gente se depara com esse tema. Eu vou começar a falar então um caso bem particular em relação ao caso alemão, de onde eu estou por enquanto. Eu estou na Alemanha na condição de pesquisador visitante do Max Planck Institute, mas mesmo estando nessa condição, como eu tenho um visto, eu tenho certos direitos de estrangeiros, e algo que reflete o desenvolvimento democrático desses países é justamente a quantidade, ou a condição de você ter direitos de eleger representantes, de participar da vida pública. E uma das coisas que é oferecida nesse sentido é uma possibilidade de você votar para um representante estrangeiro na cidade. E eu até tomei esse caso para falar de imigração, porque isso aqui revela muito bem quase como se fosse um mapa do público estrangeiro, no caso específico aqui da cidade de Frankfurt am Main. Frankfurt, uma cidade muito conhecida pelo mercado financeiro, também pela escola de Frankfurt, que eu já coloquei já a gente já falou no blog. Também é um tema essencial para a filosofia, e entre outros motivos, né? Por exemplo, eu recebi uma cartinha há um tempo atrás, há mais de um mês, para que eu preenchesse uma cédula de votação e escolhesse, dentro de várias chapas, representantes para representar os estrangeiros dentro da cidade de Frankfurt. É uma cédula meio pequenininha, vocês podem avaliar aqui. E de fato, até vou revelar para vocês que eu não fui votar. É justamente porque eu tinha como eu ia ficar pouco tempo aqui, de fato 4 meses, não que eu despreze o sentido democrático disso, obviamente que não, mas eu achei que seria válido, inclusive didaticamente, ficar com esse papel aqui para usar em aula, etc. E também, como eu não ia ficar no país, eu acho que não iria causar tanto dano, obviamente, o meu voto, até porque eu não vou precisar ser representado, já que eu não estarei mais aqui. De todo modo, é algo interessante, e esse mapa que eu tô falando é justamente pelos nomes que aparecem, porque pelos nomes você já consegue identificar mais ou menos a origem, né? Claro que isso às vezes muda, mas existem várias chapas aqui. Eu deveria ter colocado 3 votos em cada uma dessas chapas, né? Ou as que eu escolhesse, e aí teria um sistema de contagem que escolheria os representantes. Mas o que é interessante é que exatamente o universo do público que faz parte dos imigrantes de Frankfurt é mais ou menos o universo que está aqui. Por exemplo, historicamente teve um grande afluxo de imigração turca para a Alemanha, isso há muitos anos, né? E contínuo. Então, por exemplo, tem uma chapa, tem várias chapas que são só de turcos, tá? Cultura turca, amigos da cultura turca, clube dos amigos da cultura turca,
Türkisch-Deutsche Liste Frankfurt, lista dos turcos alemães, né, em Frankfurt, enfim. Mas também tem outras comunidades, como dos chineses, da Bósnia-Herzegovina, italianos também, bastante italianos, também tem um grande público de italianos, sobrenomes ucranianos, poloneses, enfim, mas o que também, búlgaros, destaca-se bastante os nomes árabes e turcos, né, em quantidade exponencial. Agora, o que também significa isso essa situação, essa condição de você escolher representantes e de você ter uma liberdade política, significa que é algo muito positivo. E é um dos motivos por que as pessoas procuram esse tipo de país. Ou seja, na verdade, é uma certa, a gente pode dizer que é uma escolha pela liberdade, inclusive. Essa capacidade, essa possibilidade de eleger alguém revela algo positivo. Então isso significa que, na verdade, a gente tem que pensar uma coisa: imigração não é ruim, e, em geral, obviamente, as pessoas buscam um lugar melhor para viver. Em geral, esses países europeus, Estados Unidos, Canadá, são os países que fortemente se quer chegar para fazer uma nova vida, ter um trabalho e ter condições de liberdade, enfim. E esse exemplo que eu dei ali dessa cédula, dessa possibilidade de você votar e escolher representantes, revela um dos fatores, algo que explica um dos porquês que as pessoas buscam esses países, né? Ou seja, essa possibilidade de ter representantes. Então a gente já tem uma coisa que quando a gente for tratar desse tema de imigração, a gente não pode esquecer o seguinte: imigração em si não é algo ruim. Inclusive os países procuram, no caso que eu estou explicando aqui da Alemanha, procuram fazer algum sistema para recepcionar da melhor maneira as pessoas que chegam. Por que o problema parece que se tornou mais recorrente, mais forte nos últimos tempos? Bom, há uma crise forte de refugiados. Refugiado é aquele que não consegue mais, não tem mais condições de viver em paz no seu país. Ele pede um refúgio em um outro país. Na verdade, legalmente, o que se pede, no caso de guerra em outro país, é um asilo em um país no qual se quer viver, né? A Alemanha foi o país europeu que mais recebeu refugiados e abriu o processo de asilos, né? Então você obtém isso aparece no teu passaporte, isso fica identificado que você é um asilado por algum motivo político, guerra, perseguição religiosa, enfim. Então, só nesse ano, por exemplo, só até agora, início de dezembro, vai chegar a quase 500 mil asilados, né, na Alemanha neste ano. Isso supera outros anos, outros períodos de imigração. Há muito tempo a Alemanha costuma receber muitos imigrantes. Depois, por exemplo, da queda da União Soviética, da cortina de ferro, teve um grande afluxo, depois reduziu um pouco, mas ainda assim sempre se manteve como um país de grande recepção de imigrantes, assim como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França. E olha que a Alemanha não tem um percentual tão grande de imigrante quanto outros países como França e Inglaterra. A Alemanha tem uma média de 8 milhões de população imigrante, ou seja, vamos considerar assim, população que não nasceu na Alemanha. Isso equivale mais ou menos, chega a quase 10%. Na França, o percentual é de 11 a 13%. Na Inglaterra, a mesma coisa. Isso tem um saldo positivo por conta da oxigenação que provoca no país, provoca um giro, provoca uma transformação. São mais pessoas buscando melhores condições e uma ideia de diversidade, enfim. O problema que se discute hoje
não é necessariamente a quantidade, porque inclusive precisa. O caso alemão, por exemplo, é bem interessante, porque há várias regiões, apesar de regiões mais haver regiões maiores com uma população, há muitas regiões na Alemanha que você precisa de mais população para aquecer a economia, inclusive. Então não é um problema essencialmente de quantidade. O que você está colocando agora com relação a terrorismo, com relação à religião, é uma certa crise cultural. A gente pode falar nesse sentido. E as declarações de Donald Trump em relação aos Estados Unidos têm um pouco a ver com isso também. Um certo rechaço a uma outra cultura, um questionamento ao que se chama multiculturalismo, ou seja, a capacidade de multiculturas conviverem em conjunto, tá? Se coloca em xeque essas noções. A gente talvez não tenha tanta dimensão disso no Brasil hoje, como talvez pudesse ter tido em outras épocas, porque o Brasil tem um percentual irrisório de imigrantes. Isso é até triste, isso é uma pena. Nós poderemos receber muito mais pessoas e fazer isso como impulsos sociais, econômicos, educacionais, como foram em outras épocas. Por exemplo, o Brasil tem uma taxa de 0,22% de população imigrante, que é muito pouco. É um país burocrático, difícil de chegar e caro. Ao passo que a gente, como eu falei, a Alemanha chega a 9, 10%, França 13%, enfim, Inglaterra também por aí. Então hoje há uma certa crise em relação a esse questionamento da capacidade de você ter uma diversidade dentro de uma unidade. Então não é à toa que se de imediato, quando a Angela Merkel, a chanceler, né, alemã, decidiu que a Alemanha tomaria a frente do processo de recepção de imigrantes na Europa, de refugiados, houve um elogio mundial, até por parte da população, houve uma acolhida. Porém, a quantidade de problemas que passaram a ter posteriormente, que passaram a acontecer, violências, uma não aceitação das regras locais, uma dificuldade de comunicação e toda uma desconfiança em relação a terrorismo, a infiltrados terroristas no meio de refugiados, toda uma sorte de declarações, de questionamentos, passou a minar a opinião pública positiva em relação aos imigrantes, de modo que a própria popularidade da Angela Merkel caiu recentemente, e um dos motivos foi essa abertura tão grande em relação à população, sobretudo Síria, Iraque, também dos Balcãs, que buscam refúgio, asilo, né, na Alemanha. Então isso na verdade tem causado bastante, é um dos pontos assim, inclusive para você que a gente pode perceber as diversidades políticas, né? Até a esquerda, a direita, como se posiciona em relação a esse tema e aos imigrantes. O que é interessante saber é o seguinte, como a Alemanha, como também toma a frente da União Europeia, tomou a frente dessa crise migratória na Europa. Sobretudo depois das situações dos ataques de Paris, a opinião pública ficou mais reticente em relação à opinião pública, que eu digo como as pessoas comentam, jornais, a rede de opiniões, né, que se percebe, leva em conta essa situação. Se tornou mais negativa em relação à aceitação de imigrantes, e mais do que isso, na verdade, ou melhor, não só isso, como há ou não há adaptação dos imigrantes à cultura local. E o que se questiona, o que se põe em xeque é que, sobretudo, pessoas da religião muçulmana ou que aderem de forma mais radical a essa religião têm uma dificuldade de aceitação do contexto local. E aí tem toda uma discussão a respeito do multiculturalismo, das possibilidades dessa teoria em que você tem uma pretensão
de convivência de diferentes culturas em um lugar só. Tá? As mensagens do Donald Trump, por exemplo, são de que isso não tem vez e não dá certo. E isso tem